Hoje Teles está de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre planejamento financeiro, né? Novo ano, novas metas. E quem vem conversar com a gente é um educador financeiro. Você está assistindo Teles Fonseca Cast, o podcast do direito. Quem é o nosso entrevistado, doutor Diógenes? Nosso querido Quem está aqui com a gente? William Brambach. Esse mesmo. É esse aí, esse cara. Te dá nossa lembrancinha. Obrigado aí. Todo convidado ganha. Personalizado aqui. Personalizado, É outro nível, né? Não. E é o que eu vou abrir, né? Se não ganhar presente e não abrir, Então. dá azar, né? Olha aqui. Aí, pessoal, ó. Para brindar um feliz ano novo e colocar as metas ali, ó, na agenda. Nosso apoiador oficial, o pessoal da Centrocópias, que fez esse brindezinho. O pessoal, nosso amigo, são amigos aí. E a gente dá trabalho para eles, porque as coisas às vezes saem em cima da hora e o pessoal consegue resolver, graças a Deus. Mas enfim. Obrigado aí pelo presente. Imagina, William, quem é você e o que tu faz da vida? Tem que dizer aquela brincadeira antiga, né? Quem é você e do que se alimenta, né? Exatamente. Bom, eu sou o William Brambach, né? Eu sou fundador e hoje, né, o principal pilar lá da Conecto. Então, eu tenho 12 anos de mercado financeiro, passei por grandes instituições bancárias, Itaú, Santander, XP, BTG, e o ano passado eu dei meu primeiro passo de abrir minha própria estrutura, né? Então, hoje eu tenho a estrutura Conecto, ela é focada em planejamento financeiro para pessoas físicas e jurídicas, e dentro do nosso portfólio a gente tem vários outros produtos, né? Então, consórcio, seguro de vida, planejamento sucessório, a gente tem a parte de investimento internacional, seguros internacionais. Então, a gente consegue atender o cliente 360 graus e depois que a gente olha o planejamento financeiro dele, eu consigo entender qual é a melhor ferramenta para o momento dele, né? Então, acho que esse é nosso principal ponto, né? Eu sou natural de Caxias do Sul, lá da Serra Gaúcha. Então, gaúcho, mais um aí que está em Florianópolis, né? Bastante aqui. Tirar os gaúchos de Florianópolis, sobra 7 pescadores. Né? Então, tô aí já há 6 anos, né, em Florianópolis. E esse é um pouquinho de quem eu sou, né? Que legal. Formado em administração. Então, a gente tá aí nessa luta, que é um grande, né, desafio, educar financeiramente o povo brasileiro. A gente sabe que a gente não tem educação de berço, as escolas não ensinam isso, as faculdades não ensinam isso, e aí tu tem grandes profissionais preparados para ganhar dinheiro, que ganham dinheiro, só que não conseguem, né, ter um planejamento, porque a gente não aprende isso. E hoje, tentando ensinar, as pessoas ainda têm essa... que nem eu fiz um post, né, semana passada, que era Black Friday, e eu falei, né, quantas pessoas estão comprando ativos ou passivos, né? E tu vê, assim, que 99,9% das pessoas compram passivos, né? E não compram ativos. E aí acaba que a gente vai gerando cada vez mais dívidas na nossa vida e menos patrimônio. Então esse é o nosso grande desafio, né? Fazer essa curva inverter. A gente vive um momento, né, num país, de um tempo para cá, tu que é da área, com certeza pode dizer quando se iniciou, que as pessoas estão falando mais sobre essa questão de educação financeira, né? Acho que é um dos assuntos que virou pauta do domingo. A primeira política e depois a questão de educação financeira, investimentos. Como é que tu vê, assim, esse movimento, assim, da sociedade brasileira? Porque eu vejo, assim, hoje as pessoas estão começando a se despertar para esse olhar de investimentos. Aí é um segundo problema, né? Porque investimentos têm N formas, as mais variadas, como tu trouxe aqui, e envolvem riscos, né? Naturalmente. E as pessoas, de algum modo, o brasileiro tenta adaptar isso, né? Tem feito investimentos sem algum tipo de aconselhamento, né, de um profissional, ou acha que algum tipo de curso online, enfim, eu não ia trazer isso, mas algum tipo de curso vai direcionar ela para um melhor investimento,
Como é que tu vê esse movimento e como é que tu aconselha essas pessoas que, de fato, têm um interesse, mas estão aí, de alguma forma, engessadas, né? Como é que Perfeito. tu vê? Eu acho que a gente teve uma grande mudança nos últimos 4, 5 anos Uhum. de paradigma na parte de investimentos e essa cultura, né, de começar a olhar para o dinheiro em si, né? Então, lá atrás, 2017, 2018, ali, a XP veio muito forte nessa parte de desbancarizar, de criar um conceito de ajudar o brasileiro a investir. Uhum. Isso deu certo, as pessoas começaram a investir mais, começaram a deixar de olhar só para a parte do banco, Uhum. mas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a investir, mas ainda não se planejam, né? Uhum. E eu falo que tão importante quanto investir é planejar, porque o planejamento, ele é basicamente o GPS da pessoa. Então eu vou saber para onde eu estou indo, de que forma eu tenho que ir, se eu vou rápido, se eu vou devagar. E hoje eu vejo muitas pessoas investirem porque o assessor disse ou porque ela achou que aquele título, por algum curso, por alguma coisa, aquilo é bom, e ela começou a investir. Só que ela não sabe quanto que ela tem que investir, por quanto tempo, de que forma, se ela coloca tudo. A gente teve aí um exemplo agora, né, o Banco Master, que aconteceu, né, uma grande ruptura ali, né? Então, assim, como é que eu sei o que é bom, o que não é bom, o que é pro meu perfil, o que não é pro meu perfil, né? Sim. Isso se dá através de planejamento. E hoje a gente vê que ainda tem pouco se fala sobre planejar. Fala-se muito sobre investir. Aham. Uma conversa de churrasco do domingo, fala assim, pô, onde é que tu investe? Ah, eu investo aqui, investo ali e tal. Mas nunca fala, tu tem um planejamento financeiro? Sim. O que é isso? Né? E eu ainda vejo muito os clientes que chegam até mim e falam assim, tá, William, mas o que é um planejamento financeiro? Uhum. E basicamente o planejamento financeiro é tu definir um ponto atual que tu está hoje E onde para um tu ponto desejado, traçar um plano e começar a trabalhar naquilo. Só que a minha parte ela é uma parte sem viés nenhum. Então eu entendo o cliente, traço esse plano e começo a ver quais são as ferramentas que ele precisa para chegar naquele ponto desejado. Então isso é a diferença que eu vejo que está começando a se construir muito mais. Como que eu vou me planejar para chegar lá? Então hoje eu tenho clientes, por exemplo, que o cara tem uma renda gigante, ele tem um patrimônio gigante e ele fala assim, cara, eu não sei se eu posso parar. Aí quando a gente traça esse plano, eu falo, cara, pela vida que tu leva, pelo custo que tu tem versus a receita que tu tem e tu tem aplicado, pode parar hoje. O cara fala, pô, eu tava lá focado em crescer ainda mais. Uhum. Assim como tem clientes que falam assim, eu quero parar daqui a 5 anos. E eu falo, cara, com a vida que tu tem, com o custo que tu tem, tu vai ter que trabalhar até o final da vida. Porque tu não tem, né, tranquilidade financeira para parar e viver da tua renda passiva. Então, é muito olhar e ajudar o cliente a definir. Então, o meu trabalho é, eu planejo e muitos clientes depois eu pego na mão e vou levando ele mês a mês alinhando. Então, meu papel não é ser um assessor de investimento, mas é identificar as necessidades e guiar o cliente para aquele caminho, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E por isso que é um trabalho tão difícil, porque é pouco falado. Muito se fala em investir, em comprar, em vender, em ação, o que é bom, o que é bonito, né? Mas planejar é a dor, né? Porque eu pego lá clientes que tem, eu brinco, né? Os caras assinam 6 streamings. Aí eu falo pro cara, cara, se tu assistir os 6 streamings que tu assina, tu não tem como trabalhar, cara. Porque é muita coisa, entendeu? E aí quando tu olha isso, o cara fala assim, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Só que, a conta é pequena, mas é 30 de um, 40 de outro, 50 do outro. Quando tu vê no ano, é 3, 4 mil reais. E isso impacta Poucos fazem essa conta, né? lá no fim. Anual. Só que quando tem que botar essa conta no papel, é onde traz Sim. a dor. Porque, cara, eu não quero mexer naquilo que eu tenho meu vício, né? Mas por que tu tem vício? Tu nem usa. Ah, mas tu tem que ter, entendeu? Então, esse é o ponto que é legal do planejamento. É sentar e analisar ponto a ponto, entendeu? Legal. Tu trouxe aqui um caso que é emblemático aí recentemente do Banco Master. Para assim, de forma, se tu puder, obviamente, bem sucinta, para o leigo entender o que aconteceu ali e por que a gente olha o resultado aí, deu no que deu. O que tu... Basicamente, sendo assim, bem específico, né? Sim. Todos os bancos eles têm que ter lastros, né? Então é um banco que captou muita grana,
só que o lastro que ele tinha não era um lastro, vamos dizer assim, confiável, vamos usar essa palavra, tá? E aconteceu que não deu vazão. Então, quando começou a investigar, viu que aquilo que era vendido de fato não existia. E aí o banco veio a tomar uma penalidade. Ele não quebrou, né? Mas o Banco Central, quando ele viu alguns furos, algumas brechas, ele foi lá e interviu e bloqueou a operação. E aí agora está fazendo todo o levantamento, né? Sim. Então, clientes que tinham lá até 250 mil de investimento, eles têm o direito ao FGC, né? Então, você pode ir lá, baixar o aplicativo da FGC, fazer teu cadastro e solicitar esse valor de volta. Claro que não é do dia para a noite, mas pode, né? Então, o cuidado que tem que se ter é muito em qual instituição eu estou investindo, né? Qual é o laço que essa instituição tem, qual é a história que ela tem, para que ela está captando aquele valor, né? Eu sempre falo que se a oferta é muito boa, toma cuidado, né? É tipo aquele negócio, né? Mulher boa tá casada, né? Dá uma olhada, entendeu? Então, assim, cara, tem que ter esse cuidado, porque às vezes a oferta é muito boa. Em investimento acontece muito isso. Pô, cara, eu vou ganhar 2% ao mês. Cara, olha quantos investimentos pagam 2% ao mês. 2, 3. Então, cuidado. Eu sempre falo que a riqueza, ela não vem do quanto você aplica, do quanto que você tem de rentabilidade no investimento. Vem do teu dinheiro, do teu suor, do teu trabalho, versus o tempo que você vai aplicar. Então, muito mais vale aquele cara que aplica por um longo tempo uma quantia, né, estável, do que aquele cara que chega no final da vida e quer aplicar 1 milhão. Aquele cara vai ter menos porque o tempo é o nosso amigo ou o nosso inimigo. Sim. Então, quanto antes eu começo a aplicar, mais cedo ele vira meu amigo. Então, o que assim, a gente, né, olha para os Estados Unidos, né, um povo mais desenvolvido culturalmente quanto a planejamento financeiro e proteção. Quando o filho nasce lá nos Estados Unidos, a maioria dos casais faz o quê? Fazem uma conta, começa a fazer uma aplicação para os filhos, para que ele já tenha, nos 18, 20 anos lá, uma boa reserva para começar a vida. E ao mesmo tempo, quando o filho completa 14, 15 anos, eles dão um seguro de vida resgatável e vitalício para o filho também ter uma proteção que não deixe ele, né, descapitalizar o que foi construído ao longo do tempo pelos pais. E assim vai sucedendo o patrimônio, geração após geração. No Brasil, o que a gente faz? Nada. A gente vai vivendo, né? Aí o filho tem 3, 4... Não, meu sonho é para Disney. Tá, mas nem você tem condição, imagina tu levar teu filho. Então a gente tem que criar essa rotina de aplicação desde cedo e ensinar, né, nossos filhos que tudo tem um custo. Sim. Então, pô, muitas vezes, pai, eu quero isso, tá? O pai vai lá e dá. Mas você está ensinando o que tem que ser feito para comprar? Qual é o como sacrifício, né? Entendeu? Não digo nem o sacrifício, mas, putz, o quão importante é isso? De onde é que veio essa receita? Sim. Sabe? Entender como é que gera grana para que você possa comprar ou para que você possa ter. E hoje a gente não tem isso, né? Quando é que um pai senta com um filho de 5, 6 anos e explica para ele, filho, tá tendo isso porque o papai fez aquilo? Faz. A gente vai vivendo, né? A gente fala que a pirâmide é o seguinte, é planejamento, proteção, aí você cria a reserva para aposentadoria, né, e qualidade de vida na frente, usufrui e transmite para a próxima geração. A gente faz o quê? A gente nem trabalhou, já tá com a dívida, né? E aí depois a gente começa, agora eu vou começar a gastar. Aí depois chega numa idade lá, 40, 50, fica, tem que guardar porque um dia eu não vou mais conseguir trabalhar. Então, a nossa estrutura financeira é totalmente errada, ela é bagunçadíssima. Então a gente não tem nem planejamento, nem proteção, a gente usufrui para depois guardar, sucessão, quando morrer a gente vê o que vai acontecer. Então, assim, é muito difícil de a gente perpetuar patrimônio. Sim. Porque a gente vive É o reflexo do Brasil, né? O Brasil sem crise não é Brasil. Então, o povo brasileiro ele vive na crise. Então, surgiu uma linha de crédito, vou pegar. Quantos por cento ao ano? Não sei, vou pegar. Entendeu? Tenho direito, vou pegar, vou gastar e depois eu vejo o que eu faço. Refinancio, reparcelo. Então, a gente vive um movimento que é... Sim. Por isso que a população que tem patrimônio e transmite patrimônio é muito pequena, né? Sim. Aí até tem um estudo ali que saiu que se tu ganhar, por exemplo, 15 mil em Florianópolis, vamos pegar o nosso estado, Santa Catarina, tu ganhar 15 mil por mês, tu já está no 1% mais rico da população. Tem estados que se tu ganhar 7 mil reais, tu já é 1% mais rico da população. Então tu imagina, cara.
a régua é muito baixa. Muito baixa, sabe? Só que a vida cobra, porque chega uma hora que tu não consegue mais trabalhar. A gente tem um reflexo de aposentadoria que a gente não sabe até quando vai, porque tem muita gente recebendo e pouca gente pagando, então a conta não fecha. E aí, quando é que a gente vai fazer isso lá na frente, daqui 10, 15 anos? Né? Então, são coisas que a gente não para pensar no dia a dia, porque isso gera dor. Quando eu penso em economizar e me organizar, verdade, né? é dor, entendeu? É muito mais fácil fazer do que eu parar e pensar. Né? Tanto que tem livros que dizem que pega o Usain Bolt, né? Ele passa 4 anos treinando para correr 10 segundos. Né? Então, olha o tamanho do planejamento para ter um êxito de 10 segundos. Só que muita gente quer correr 10 segundos sem treinar. Verdade. Entendeu? Aí vai quebrar, aí não vai ganhar, aí vai ser frustração, que é o que acontece com o planejamento financeiro. Sim. William, você fala muito também sobre seguro-saúde, né? O brasileiro já está mais ambientado com a prevenção? Já está Então, na realidade já do a gente brasileiro tem isso? duas realidades, né? A gente Tá. tem a realidade do seguro-saúde, que é o nosso plano de saúde tradicional, que a gente tem uma porcentagem maior do povo brasileiro. Primeiro, porque grande parte das empresas hoje fornece o plano, né, saúde, seguro-saúde. Então, esse é um grande fator que aumenta a taxa de população que tem no plano de saúde. Mas a gente tem pouco porcentagem de seguro de vida. Então, hoje a nossa população, uma média de 19% tem seguro de vida. Algum tipo, né? Seja resgatável, seja bancário, seja algum tipo de seguro. E isso gera muita preocupação, porque quando um ente da família falta, não tem como suceder o patrimônio. Muitas vezes a família não tem nem como pagar as custas de velório, cremação e tal. E aí vai gerando um rombo atrás do outro. Então, é o reflexo da desorganização financeira traz Sim. para o plano de saúde e para a parte de seguro de vida. Né? Bacana. Bom, agora nesses últimos momentos aqui do nosso bate-papo, né? Para quem quer começar a fazer o seu planejamento, né? Qual o primeiro passo? Primeiro passo é prática e primeiro passo é me procurar, né? Fica a dica, né? Primeira coisa. Claro, pô, né? Pega o telefone desse cara. Exato. Mas assim, falando sério mesmo agora, procure alguém que faça planejamento financeiro, alguém que seja sem um viés de A ou B, Entendi. e que ajude você a de fato estruturar. E esteja aberto para ouvir o que aquele planejador financeiro vai te dizer. Porque nada adianta a gente montar um planejamento, estruturar, você pegar o planejamento, botar dentro da gaveta e nunca mais olhar para ele. Né? Então eu falo sempre para os meus clientes, os caras que não querem manter uma mentoria mensal, eu falo, cara, no mínimo, a cada 6 meses a gente vai ter que pegar esse planejamento e ver o que a gente está fazendo que está dando certo e o que não está dando certo. Quanto custa uma mentoria mensal, em média? Só para a gente A gente tem duas estruturas, tá? Então a gente tem a estrutura do planejamento financeiro, então a gente tem o básico, o intermediário e o avançado. O básico é aquele cara que, putz, cara, eu não sei nem para onde eu vou, eu preciso só entender que é planejamento financeiro, receita, despesa, é isso. A gente faz, se eu não me engano, tá? Agora eu vou te dizer, mas se eu não me engano é 499, tá? Então dá para fazer até 10 vezes de R$ 49,90. Cara, acessível para todo mundo. Tá? Depois o intermediário é R$ 750. Então a gente já entra numa parte de planejar a aposentadoria, a reserva financeira mês a mês. E o mais completo que a gente vai olhar tanto para planejamento quanto para sucessão, aí é R$ 1.500. E depois disso a gente faz um trabalho de mentoria. Aí depende muito de cada cliente, tá? Depende do que o cliente vai querer. Pô, William, eu quero que tu me ajude a tomar todas as decisões. Então tem clientes hoje que o cara vai trocar de carro e ele me liga. Troco, não troco, tá bom? Avalia juro, não avalia juro, faço ou não faço? Aí eu vou olhar para ele. E tem cliente que a gente só senta uma vez por mês para ver e validar aquilo que a gente tinha planejado, e aí acaba sendo um custo menor, né? Sim. E a gente tem uma demanda muito grande, que foi uma coisa que a gente startou no meio do ano passado e está dando muito resultado, que é o planejamento financeiro para médias e pequenas empresas. Então, assim, eu falo que todo mundo é empreendedor, né? Até a hora que a conta não fechar. Aí ele fala, meu Deus, e agora? Agora o empreendedor tem que dar o jeito, né? Então, o planejamento financeiro para empresas, a gente cobra um pouco mais caro, aí depende de cada estrutura, mas na média 3.500, 3.600 por planejamento, que a gente entra na empresa e olha, receita, custo, estrutura, funcionário, contabilidade, a gente faz um overview de toda a empresa. Legal. E dá um dashboard completo, uma planilha completa para ele tocar a empresa dali para frente.
a maioria das empresas acabam nos pegando para uma consultoria de 6 meses, 1 ano, para fazer o negócio rodar. E a gente tem empresa aí que saiu de um negativo de 20%, 30% do que eles produziam para hoje um lucro já acima de 100 mil reais, né? Somente por estruturar. Então a gente dá toda a parte de contabilidade ali, que é a parte de controladoria, auditoria, e toda a parte daí também de gestão de planejamento de vendas. Então a gente pegou uma empresa agora que estava com caixa apertado, a gente bolou uma estrutura de vendas para Black Friday, os caras anteciparam pedido, anteciparam venda, a gente fez uma estrutura que foi boa para o cliente e para eles, e eles conseguiram antecipar a receita para o caixa para ter o alívio no final de ano. Então é uma estrutura que é bem bacana também, quem tem média e pequena empresa e está aí querendo organizar, é super importante. Eu sempre falo que não dá para a gente esperar o avião decolar para depois saber quem é o piloto, né? Sim. Então a gente tem que estar bem estruturado para depois a gente poder decolar. Então, Sim. acho que cai aí com o nosso momento, que é dezembro. Quem quer se planejar já começa agora para ano que vem começar bem estruturado. Tá certo. É isso aí, querido. Obrigado aí pela tua presença. Aprendi muito contigo aí. E Vai voltar para falar de mais educação financeira aí, com certeza, ano que vem, né? Tem muito Legal. assunto. muito bom te receber aqui e fique à vontade. A gente vai, inclusive, talvez eu vou ter que te contratar aí, porque Então, aí, coisa tá Tá feia. batendo. Coisa tá feia. estamos aí, né? Obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui, né? Mais uma vez trazendo esse assunto à pauta, que é cada vez mais importante. E aí, quem tiver interesse e quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é william.brambati, ou também o Instagram da Conecto, que é conecto.planejamento financeiro. Nas duas redes lá é só entrar, mandar um direct, a gente chama, agenda uma reunião, entende qual é a situação e traça esse planejamento em Show. conjunto. Então, Maravilha. obrigado demais aí pelo convite. Fechou. Obrigado. Para William. acompanhar os programas completos, Podteles ADV. Até mais, Vamos lá. gente. Tchau, tchau. Valeu!